alegria, podemos ouvir um testemunho, podemos estar em culto. Deus já falou ao teu coração até aqui? O meu desafio é que você continue sensível ao que Deus ainda quer falar. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre vozes. Será que tem vozes que têm paralisado todo o seu potencial? Quando você olha para os noticiários hoje, tem noticiários que dá vontade de você sair correndo. Eu já decidi que eu fico 3, 4, 5 dias sem ouvir o noticiário. De repente eu vou dar aquela atualizada, mas eu não deixo mais essas vozes tentar paralisar todo o meu potencial. De repente tem vozes internas que não são tão audíveis, mas que você acaba acreditando que paralisa o seu potencial, que paralisa a sua vida. E hoje nós vamos em cima da vida de um homem não muito conhecido das Escrituras, mas que ele teve uma passagem pequena, mas marcante, a ponto de estar no rol dos heróis da fé, dos exemplos de fé lá de Hebreus 11. Veja lá, Hebreus 11, 32 a 34, diz lá: que mais direi? Eu tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e outros profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento das promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos de batalha, na batalha, e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Hebreus está falando sobre alguns exemplos de fé, e dentre eles está um homem não muito conhecido, mas que está no rol, junto com Davi, junto com Gideão, e esse homem é Jefté. Você já ouviu falar em Jefté? Hoje nós vamos estudar um pouco a vida desse homem, e vamos entender como esse homem não deixou que as vozes paralisassem todo o seu potencial. E quando nós vamos lá para Juízes 1, Juízes 11, abre lá sua Bíblia, Juízes 11, nós vamos caminhar um pouquinho sobre a vida desse homem, e vamos tentar trazer alguns destaques, onde nós podemos olhar para a palavra de Deus, olhar para esse homem de Deus, que ele reinou, ele liderou o povo de Israel, ele era um juiz, ele liderou o povo de Israel por 6 anos, mas deixou uma marca naquele povo, uma marca de fidelidade, uma marca de ousadia, uma marca de fé. Vamos lá, Juízes 11, a Bíblia começa relatando ali, Juízes 11, Jefté, o Gileatita, era um guerreiro valente, sua mãe era uma prostituta, seu pai chamava-se Gileade. A palavra começa a descrever quem era Jefté. Primeiro ele diz que era um guerreiro valente, mas ele era um guerreiro valente, e Deus criou nele internamente um guerreiro valente. Você tem caminhado com essa convicção de quem você é. Ele sabia que ele era um guerreiro valente, só que ao mesmo tempo a palavra descreve que ele era filho de uma prostituta, ou seja, o seu pai Gileade era casado, ele tinha filhos com a esposa, mas ele teve um filho com uma prostituta, alguém que não era do núcleo familiar, que não era da linhagem. E Jefté estava no meio desses irmãos, e de repente o texto vai continuar ali no versículo 2, ele vai falando assim: mas a mulher de Gileade também lhe deu filhos, que quando já estavam grandes, expulsaram Jefté, dizendo: você não vai receber nenhuma herança de nossa família, pois é filho de outra mulher. Imagine a situação, esse rapaz, ele nasce, o Jefté, ele nasce numa família, e de repente ele descobre que ele não é filho da mesma mãe, ele descobre que ele está ali como intruso. E aqueles irmãos olham para ele e falam assim: você está condenado ao fracasso. Você não vai ter direito à herança, você não vai ter direito a nada, você não é digno de pertencer à nossa família. Será que alguém já falou algo para você no teu passado, e aonde você tem acreditado nessas vozes? Alguém que chegou e falou assim: chega, suma daqui, sai da minha frente, eu nunca mais quero ver você. Olha só, você foi rejeitado, olha só, você é fruto do pecado. Eu não sei como você tem vivido com o teu potencial, mas o que eu quero dizer é que quando nós olhamos para a vida de Jefté, ele não deixou que essas palavras dos seus irmãos paralisassem a sua vida, o seu potencial, a sua condição de guerreiro. Aí o texto vai continuar lá no versículo 3, então Jefté fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tobi. Ali um bando de vadios uniu-se a ele e o seguiam.
Imagine, queridos, ele está ali, ele nasce numa família, o seu pai, ele dá um nome para aquele povo, que ali é os Gileaditas, acho que, se eu não me engano é isso, mas os filhos de Gileade, a descendência de Gileade. E de repente, ele é expulso da própria casa do pai, e ele vai morar com vadios, ele vai morar com pessoas desocupadas, com pessoas sem futuro, com pessoas que eram a escória da sociedade. De repente, você não se acha digno de estar no lugar de destaque que Deus quer que você esteja. E de repente você está andando ao meio de pessoas que te jogam para baixo, de pessoas que não têm propósito de vida, de pessoas que não conhecem a Deus. Queridos, eu tenho dito que se você quer voar como águia, não anda em terreno de peru. Se você quer viver realmente da presença de Deus, ande com homens de Deus, caminhe com pessoas que estão dentro do mesmo propósito. Aquelas pessoas que enxergam em Deus o nosso norte. Nós caminhamos para agradar a Deus, nós caminhamos para viver tudo aquilo que Deus prometeu para nós. Nós precisamos olhar para o coração de Deus e entregar o nosso coração dizendo assim: está aqui Deus, faça dele tudo aquilo que o Senhor sonhou. Queridos, é muito interessante, e nós vamos ver ali, Jefté é expulso da própria casa pelos irmãos, e de repente ele se une a esses vadios. Aí no versículo 4, lá do capítulo 11 de Juízes, ele vai dizer ali, algum tempo depois, quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, os líderes de Gileade, ou seja, os líderes daquela comunidade, foram buscar Jefté em Tobi e disseram assim: venham, seja nosso comandante, para que possamos combater os amonitas. Queridos, ele estava lá no meio dos vadios, ele já tinha sido expulso de casa. Mas a hora que o bicho pega, lá naquela região, lá onde estava a família dele, aqueles líderes, eles lembram de quem? Eles lembram de Jefté. Porque eles sabiam que Jefté era um grande guerreiro. Certo? Não é porque ele estava longe de casa, não é porque ele estava no meio dos vadios que ele deixou de ser como Deus tinha criado, que ele deixou de ser esse guerreiro, que Deus tinha feito ele um grande guerreiro. Certo? Independente da condição onde você está, você tem um potencial que nada e nem ninguém tem a capacidade de tirar, a não ser você mesmo. Se você acreditar nas vozes de condenação, nas vozes que roubam a alegria do seu coração, nas vozes que te jogam para baixo, nas vozes que faz você cair em depressão, nas vozes que faz você desistir da vida. Não deixe essas vozes dominar. E a resposta dele foi, disse-lhe Jefté: vocês não me odiaram e não me expulsaram na casa de meu pai, ali no versículo 7, por que me procuram agora quando estão em dificuldade? Apesar disso, agora estamos apelando a você, responderam os líderes de Gileade. Venham combater conosco os amonitas e você será o nosso chefe. Mas olha, a resposta de Jefté é impressionante. Se vocês me levarem de volta para combater os amonitas, e olha só, e se o Senhor entregar eles a mim, eu serei chefe de vocês. Queridos, a hora que aquele povo, aqueles líderes vão atrás de Jefté, dizendo assim: venha guerrear conosco, venha nos ajudar a vencer os amonitas, ele fala assim: eu vou, mas se o Senhor me entregar esses inimigos nas minhas mãos, aí sim, eu serei os líderes de vocês. Só alguém que tem intimidade com Deus tem condições de dizer isso. Se Deus está comigo, eu vou vencer essa pandemia. Se Deus estiver comigo, essa crise não vai me derrubar. Se Deus está comigo, a minha família vai sair fortalecida dessa crise. Se Deus está comigo, eu não tenho que temer. E quando nós vamos no decorrer da história, lá no versículo 32 do capítulo 11, então Jefté foi combater os amonitas e o Senhor entregou nas suas mãos. Queridos, Jefté se tornou um líder de Israel. E por 6 anos ele liderou e deixou uma marca a ponto de estar nos exemplos de fé lá de Hebreus. Jefté foi um homem tremendamente abençoado por Deus, com uma capacidade, com um potencial, como eu e você. E ele teve vozes dos seus irmãos, ele teve vozes internas, ele teve pessoas que tentaram anular todo o potencial dele. Mas só que ele decidiu olhar para o Senhor, ao invés de dar ouvido para essas vozes.
quem você tem ouvido, quem você tem deixado dominar, quem você tem deixado direcionar na tua caminhada, nas tuas decisões. Nós vamos olhar para esse texto, nós vamos olhar para esse exemplo de Jefté, e nós vamos tirar muitos ensinamentos, e eu quero destacar algum deles aqui. E a primeira coisa que eu quero destacar: cuidado com as vozes das pessoas que não temem a Deus. Você precisa caminhar nesse tempo observando essas vozes de alguém que não teme a Deus e que coloca algo na tua mente, no teu coração, que coloca uma mentira capaz de te paralisar. Veja ali no versículo 2, os irmãos dele falaram assim: olha, sai daqui, você não vai conseguir nada, você não vai ter herança, você não é da nossa família, você não tem direito a nada, some daqui. Certo? Mas quando nós olhamos ali um pouquinho antes, no capítulo 10, nós vamos ver que os irmãos de Jefté eram homens incrédulos, eram homens que estavam junto com aquele povo de idolatria, alguém que não temia o Senhor, alguém que não conhecia o Senhor, alguém que estava vivendo em desobediência a Deus. No capítulo 10, ali em Juízes, tem a confissão de pecado daquele povo. Sabe, e Jefté poderia ter dado ouvido para aqueles irmãos e falado assim: realmente eu não sou digno, realmente eu acho que eu não sou nada disso, puxa, eu sou filho de uma prostituta, realmente eu não tenho direito de estar nessa família, eu não tenho direito. Ele poderia ter deixado de ouvir essas vozes e isso paralisado todo o seu potencial. De repente você está caminhando e tem um irmão, e tem um pai, e tem um filho, e tem alguém que está dizendo: você não vai conseguir. E tem uns amigos que estão dizendo: você não vai conseguir. Queridos, nós em família precisamos caminhar um ao outro, estimulando, apoiando um ao outro. E nós precisamos cuidar também com as amizades, com aquelas pessoas que você chega perto e você já começa a ficar desesperançoso, só pelas palavras ácidas, pelas palavras de pessimismo, pelas palavras de derrota. Você tem ouvido palavras de derrota, você tem ouvido pessoas que são profetas do caos. Você tem que parar de ouvir essas pessoas, você tem que ouvir a Deus, você tem que ouvir as pessoas que te levam para cima, que te aproximam de Deus, não as pessoas que te afastam de Deus. Jefté poderia ter dado ouvido aos seus irmãos, porque ele foi expulso ali, mas ele decidiu confiar no Senhor. Veja lá em 2 Coríntios 6, 14 a 16, o apóstolo Paulo dá um alerta, ele fala assim: não se põe em julgo desigual com descrente, pois o que tem em comum a justiça e maldade, o que tem em comunhão pode ter, ou que comunhão pode ter a luz e as trevas, que harmonia entre Cristo e Belial, que há em comum entre crente e o descrente, que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos, pois somos santuários do Deus vivo, como disse Deus: habitarei com eles, e entre eles andarei, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Queridos, esse texto ele está falando sobre o julgo desigual, sobre associação com pessoas descrentes, sobre um casamento de repente com uma pessoa descrente, mas eu não quero focar nesse ponto. Eu quero focar no ponto onde ele fala qual a comunhão entre luz e trevas, a harmonia entre Cristo e Belial, crente e descrente. Será que é discriminação? Não, não é discriminação não, queridos. A questão é o seguinte, é que para você estar sensível à voz de Deus, você precisa estar próximo de Deus, e você caminhar com pessoas para você influenciar ao invés de ser influenciado. Você é a luz do mundo, você é sal da terra. Quanto mais próximo de Deus você está, você entra numa roda de conversa com pessoas descrentes, você precisa influenciar e não ser influenciado. Com que tristeza que eu vejo pessoas que estão sendo influenciadas por empresários descrentes. E eu não estou dizendo que não tem descrente competente na sua área, tem sim, tem muita gente boa. Nessa área de finanças, na área de economia, na área de administração, não tem nenhum problema. Nós olharmos para essas pessoas, nós temos uma assessoria capacitada, competente. Mas tudo que você recebe da sociedade tem que passar pelo crivo da cruz. Porque se eu não faço isso, com muita facilidade eu sou levado pela onda. E aí eu acabo sendo influenciado ao invés de influenciar. Eu costumo dizer que quando eu sento em qualquer mesa de negociação, seja lá no escritório, seja para comprar algo, se eu estou com um descrente do outro lado da mesa, eu já estou em vantagem. Eu já estou em vantagem por quê? Porque eu tenho o Espírito Santo de Deus.
Eu não vou tomar decisões sozinhas. Eu tenho um Espírito Santo de Deus que vai estar me orientando, que vai estar me iluminando, porque eu orei antes, porque eu coloquei na presença de Deus as minhas decisões, a minha vida, o meu coração. Qual voz você tem ouvido? Qual voz você tem deixado dominar no teu coração? Nós precisamos olhar e deixar que a voz do Espírito Santo de Deus, em Gálatas 5, 19 e 22, ele vai fazer essa comparação entre obras da carne e fruto do Espírito. E no versículo 25 ele vai falar assim: se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Uma pessoa que vive dominada pelo Espírito Santo de Deus, tem a possibilidade de ser usado não somente para dar bons conselhos, mas para viver, aonde colocar a mão vai prosperar. Querido José do Egito, lá, José no Egito, depois da última mensagem do pastor Tunala, não é José do Egito, é José no Egito. Eu quero dizer o seguinte, a palavra fala que aonde ele colocava a mão prosperava. Por quê? Porque era um homem temente a Deus, era um homem conectado com Deus, era um homem que ouvia a voz de Deus e não ouvia a voz daquela sociedade. Então, nós precisamos investir na caminhada com pessoas que nos levam para cima, que nos aproximam de Deus. Eu lembro no quartel, quando eu servi lá em Cascavel, faz muito tempo, isso aí foi em 93, e nós tivemos um acampamento lá chamado Aspirante Bag. Eu nunca mais esqueci desse acampamento. E esse acampamento era mais ou menos o seguinte: você ficava a noite inteira andando com um saco de areia, e eles encheram um saco de areia de 100 quilos, e nós tínhamos em 4 alunos ali levar esse saco de areia por um percurso. E nós começamos a levar aquele saco de areia, nós montamos uma maca, e nós começamos a levar aquele saco de areia, e de repente os tenentes começaram a falar assim: vocês não vão conseguir, vocês são derrotados, vocês são isso. E começou a falar. E um daqueles alunos ali acreditou naquela voz. E de repente falou assim: eu não aguento mais. E ele caiu e falou assim: eu não aguento mais, eu vou desistir. E ele pegou e desistiu. Sabe, e aí ficamos nós 3, e agora o que nós vamos fazer? Nós tivemos que assumir 100 quilos agora com um homem a menos. Mas sabe, aí aquela voz que aquele aluno ouviu, ele se arrependeu depois. Que no dia seguinte ele foi chacotado porque ele foi o único que não completou a prova. Mas naquele momento que ele desistiu foi difícil para nós. Mas nós poderíamos usar aquilo ali para desistir também. Ou poderíamos usar aquela derrota ali para poder dar a volta por cima. E nós tiramos uma força de dentro de nós tão grande, que nós saímos, mas nós vibrávamos, nós gritávamos, nós vamos conseguir, e nós íamos revezando, aquele que ia na frente com 2 varas aqui, e aquele peso maior, e ia vibrando, ia colocando realmente, tirando do nosso coração, dizendo: nós vamos chegar. Queridos, e nós não deixamos que a voz daqueles homens, que tinham um propósito, ele queria abalar nossa moral, mas ele não conseguiu. Porque a minha moral somente é abalada se eu deixar. Eu posso sim, hoje eu tenho Deus, eu tenho o Espírito Santo de Deus que me ajuda a vencer essas vozes do caos, essas vozes que tentam me jogar para baixo. De repente você está aí e você tem ouvido vozes de pessoas que têm colocado dúvida no teu coração. Eu quero dizer: pare, olhe para o Senhor e deixa Deus conduzir a sua vida. Sabe, um outro ponto de Jefté, e que eu coloco assim: cuidado com as fortalezas na sua mente. Além de ouvir vozes audíveis de pessoas que estão do seu lado, de pessoas que caminham com você, tem muitas pessoas, muita gente que está dando voz às mentiras da sua mente, as fortalezas da sua mente. Veja ali no versículo 3, Jefté fugiu dos seus irmãos, estabeleceu em Tobi ali um bando de vadio, uniu-se a ele e o seguiam. Imagine, queridos, Deus forma ele um guerreiro. Então ele era um grande guerreiro, e de repente ele se vê no meio de um bando de vadio, que a palavra fala vadio, pessoas sem futuro, pessoas sem sabe, e ele está ali naquele meio: o que eu estou fazendo aqui? Imagina o que passa na mente dele: eu sou um fracassado, eu sou realmente a escória, eu não valo nada. E imagine tantas mentiras, é a luta interna que estava na mente dele, certo? Ele tinha tudo para deixar aquela condição paralisar a sua vida, as vozes internas ali paralisar. Mas ele não.
Ele entende que Deus tinha um propósito para a vida dele. Jeremias 17, 7-10, ele vai dizer ali: bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança está nele. Ele será como uma árvore plantada junto às águas, que estende suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá quando chegar o calor, quando as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansioso no ano de seca, nem deixará de dar frutos. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor, que sonda o seu coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Jeremias, ele está falando sobre o coração do homem. O coração do homem que é muito enganoso. E ele está dizendo que quando nós confiamos no Senhor, é como uma árvore plantada próximo ao ribeiro, que as raízes estão profundas. Que pode vir o vento, ele pode vir até chacoalhar, mas porque as raízes estão profundas, eu não deixo ser dominado pela tempestade, eu não deixo ser dominado por aquelas lutas, por aquela situação. Pessoas têm deixado de ser dominadas pelo medo, pela desesperança, ao invés de se alimentar do Espírito da presença de Deus. Pessoas têm deixado criar fortalezas na mente. Queridos, se nós não cuidarmos, após essa pandemia, muitas pessoas vão estar escravos do estresse pós-traumático, de situações que vão precisar de psicólogo e psiquiatra, porque se não conseguir trabalhar nesse tempo, se não conseguir renovar a confiança no Senhor, de repente nós vamos ter um caos. Eu não estou dizendo que nós estamos imunes a algumas doenças psicossomáticas. É possível, mas nós precisamos fazer a nossa parte para resistir, para não deixar que fortaleza na nossa mente paralise o nosso potencial. Deus nos criou com potencial. Eu não abro mão de viver tudo aquilo que Deus planejou para a minha vida. E você tem aberto mão. 2 Coríntios 10, 3-5 diz lá: pois embora vivamos como homem, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativos todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Queridos, é através do poder de Deus que nós quebramos as fortalezas em nossa mente. É através do poder de Deus que nós abandonamos as mentiras. Quais mentiras na sua mente têm te paralisado? Uma voz interna que de repente vem: você é um fracassado, você não vai conseguir, você sabe. Repreenda em nome de Jesus. Substitua pela voz do Espírito Santo de Deus que vem de dentro aqui, dizendo assim: ó, você é vencedor, você é guerreiro. Jefté, ele sabia que ele era um guerreiro. Deus tinha criado ele um guerreiro. Deus tinha criado ele para ser um vencedor. E essas vozes internas, as batalhas da sua mente não paralisaram, porque quando ele foi desafiado, ele estava pronto. E ele fala assim: se Deus me der a vitória, eu vou conseguir. Se Deus me der a vitória, eu vou viver um novo tempo. Eu vou liderar o povo de Israel. As fortalezas da mente são criadas com muita facilidade nesse tempo de crise. E nós precisamos estar conscientes, entender que nós precisamos lutar com as armas de Deus. Esse é o tempo de ouvir o Senhor e renovar a esperança. Queridos, e além de não ouvir as vozes das pessoas incrédulas do seu lado, além de não deixar as fortalezas da sua mente te paralisar, nós precisamos, e como Jefté, entregar completamente a voz de Deus. Você tem sido entregue à voz de Deus. Veja ali no versículo 9, ele fala assim: se vocês me levarem de volta para combater os amonitas, e o Senhor entregar a mim, eu serei chefe de vocês. Se o Senhor se entregar a mim, se o Senhor entregar os inimigos para mim. Certo? Jefté estava ouvindo a voz de Deus. Ele dá um passo de fé. Ele aceita o desafio. Mas somente se fosse na dependência do Senhor. Oh, queridos, como nós precisamos estar sensível à voz de Deus. Como nós precisamos buscar intimidade para estar sendo dirigido pela voz de Deus. Nesse tempo, a voz que nós precisamos ouvir, primordialmente, é a voz do Senhor. Romanos 10, 17 e 18 diz lá: consequentemente, a fé vem pelo ouvir, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Mas eu pergunto, eles não a ouviram? Claro que sim. E a voz ressoou por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Se a voz de Deus você ouve através da palavra de Deus,
Esse é o tempo onde você busca ouvir, busca aprofundar, busca ser aperfeiçoado pela palavra de Deus. Você busca intimidade com Deus através da oração. Queridos, você está perdendo a oportunidade de ouvir a voz de Deus. Você está perdendo a oportunidade de ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero te dizer que você está paralisando a sua vida. Paralisando. Como eu faço para ouvir a palavra de Deus? Jeremias 33, 2 e 3 nos ensina. Assim diz o Senhor que fez a terra, o Senhor que informou e afirmou. Seu nome é Senhor. Ele fala assim: clame a mim, e eu responderei. Ele direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Para ouvir a voz de Deus, você precisa clamar, você precisa buscar, você precisa intencionalmente ter intimidade com o Pai. A conexão com o Pai é fundamental para você ouvir a Deus. Quando o Senhor Jesus nos orienta a irmos para o quarto secreto, eu creio que Ele está deixando um ensinamento precioso. Porque se você estiver numa grande multidão, de repente você não vai conseguir ouvir as pessoas que estão do seu lado. Você, quando está no quarto secreto, com silêncio, você consegue ouvir a voz do Senhor. Não que você não pode orar como igreja, pode orar num grande grupo, e logo nós queremos sim estar intercedendo, orando e clamando, entrando na presença do Senhor aqui presencialmente, no nosso culto de quinta. Mas eu quero dizer o seguinte, que você precisa também ter um momento no seu quarto secreto. Eu quero desafiar você a abrir os seus ouvidos para que você possa ouvir a voz de Deus. Jefté experimentou um passo de fé porque ele confiava no Senhor. Para confiar no Senhor, ele precisava se relacionar com o Senhor. E ele se relacionava, e quando ele foi desafiado, ele estava pronto. Hebreus 3:8 nos alerta: não endureça o vosso coração, como na rebelião, durante o tempo da provação no deserto. Você tem endurecido o seu coração? Você tem ouvido a voz de Deus? Você tem olhado para a voz de Deus? Eu quero desafiar você, nesse tempo, a fechar os seus olhos aí. De repente, você tem ouvido vozes e que tem travado e tem paralisado todo o seu potencial. E essa noite você vai entregar diante do Senhor. Você vai repreender, vai falar assim: Senhor, eu não quero mais ouvir essas vozes. Eu quero ouvir a voz do Senhor. Eu quero que o silêncio da minha alma tenha espaço para ouvir o Senhor e o Senhor somente. Fecha seus olhos. De repente você está aí e para você ouvir o Senhor, você precisa primeiro tomar uma decisão. Uma decisão de entregar a sua vida ao Senhor. De entregar que você é impotente para caminhar sozinho. Você precisa da presença de Deus. Faça uma oração onde você está, dizendo assim: Deus, eu quero reconhecer que eu sou pecador. Eu quero reconhecer que eu sou impotente para caminhar sozinho. Eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Eu quero reconhecer que o Senhor é meu único e suficiente Salvador. Sabe, Cristo Jesus, Ele morreu pela minha vida e pela sua vida. E a palavra diz que Ele vem na porta do teu coração e bate. Se você abrir, Ele vai cear com você e você com Ele. Você, para abandonar as vozes que te paralisam e ouvir a voz de Deus, você precisa dar o primeiro passo de fé, que é uma decisão ao lado do Senhor. É de você se reconciliar com o Senhor. De repente você já estava dentro da igreja e você se desviou, e esse é o momento de você se reconciliar. Mas eu não sei qual que é a sua decisão, mas tome uma decisão hoje de repreender, de deixar para trás todas as vozes que têm paralisado a sua vida, e você deixa a voz do Senhor prevalecer no seu coração. Vamos orar. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar para que Deus abençoe a sua história e esse novo tempo. Fecha seus olhos, mantenha fechado. Deus amado, muito obrigado. Muito obrigado, Deus, por esse ensinamento desse homem de Deus chamado Jefté. Esse homem que está nos exemplos de fé ali de Hebreus, e que nós olhamos em Juízes, um homem que honrou ao Senhor. Um homem que não deixou as vozes da sua família, dos seus irmãos, paralisarem a sua história, paralisar a sua condição de guerreiro.
Eu sei que aqui no outro lado do vídeo, Deus, temos muitas pessoas que o Senhor criou com um potencial tão grande e que algum dia foi paralisado pelas vozes, uma palavra maldita, uma voz interna, conflitos da mente, no coração. Deus, em nome de Jesus, limpa cada coração, limpa cada mente, renova a esperança no Senhor. Deus, eu louvo ao Senhor por esses homens e mulheres que hoje estão tomando uma decisão ao seu lado. Deus deu ousadia, como Jefté foi ousado em voltar para liderar o povo de Israel. Que esses irmãos e irmãs, que o Espírito Santo do Senhor está fazendo queimar no coração deles o desejo de buscá-lo, que eles possam sim dar o próximo passo, entregando a vida ao Senhor, deixando ser discipulado, deixando ser acompanhado, que nós possamos juntos, caminhar juntos e crescer juntos, conhecendo o Senhor, que é aquele que nos ama, é aquele que tem um potencial, que criou em nós um potencial tão grande, que é desenvolver todo esse potencial. Abençoa, Deus, cada decisão dessa noite. Nós queremos sim caminhar ouvindo a voz do Senhor, sendo direcionados, sendo orientados pela sua voz. E essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém.